Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Refletindo com Joana. Apresentação Renner Cunha. Olá você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Refletindo com Joana, aqui pela Web Rádio Fraternidade. E o programa de hoje nós vamos falar sobre padrões de comportamento. Lógico que tem vários estudos, né? Tem várias áreas da psicologia também que trabalham áreas do comportamento. E nós vamos fixar aqui no livro Ser Consciente, na página 60 a 61, para esse estudo. Que Joana vai fazer um breve relato, isso baseado na tipologia da personalidade de Jung, que é o introvertido e extrovertido, essa questão de comportamento, da psicologia transacional, que é a psicologia das transações, né, que nos nossos relacionamentos. Então ela vem falar que o comportamento nosso desvela o que nós temos no nosso mundo interior. Então o que eu apresento para o outro é o que eu tenho aqui dentro. E Jesus já tinha falado disso, né? A boca fala o que está cheio o coração. O meu comportamento, a minha fala, as minhas reações estão dentro de um contexto espiritual meu, do que eu sou. Por isso, tão importante, nós tivemos grandes estudos aí sobre autodescobrimento, sobre autoconhecimento, justamente por isso, para que você conheça o seu lado sombra, o seu lado luz, para que você entenda as máscaras que nós usamos, essas questões importantes da autenticidade. Ela traz aqui a questão da autenticidade no ser, né? O que contribui para uma demonstração apenas do aparentar-se ser. O que contribui com esse comportamento? Que eu apresento ser uma coisa quando na verdade é outra. Então eu uso uma máscara para me apresentar de um jeito e depois eu me decepciono no outro e me decepciono também, porque é um processo que vai levando você a se machucar, a se ferir, porque não é autêntico, não é verdadeiro. Então, partindo da premissa de que a doutrina espírita traz para nós estamos ainda em processo de evolução, de crescimento. Não somos ainda o que a gente estuda, nós não somos ainda o que a gente ouve, nós não somos ainda os conhecimentos que a doutrina traz, nós não somos ainda o que Jesus nos ensinou, nós estamos num processo pequeno. Então é preciso entender isso para sair, né, desse esconderijo que a sombra tenta a todo momento fazer isso. E o ego, nosso ego, que é uma parte da nossa consciência, segundo Jung, esse ego fica o tempo todo se defendendo dos conteúdos que essa sombra trouxe. A sombra não traz só conteúdo ruim, nós temos coisas boas também na sombra, mas os nossos complexos, que são esse mundo afetivo que foram vividos por nós, acabam gerando situações que dificultam um bom relacionamento. Então, a autenticidade no relacionamento, é lógico que é uma autenticidade coerente, porque quando a gente fala assim, não, mas você precisa ser autêntico com o que você sente. De repente, gente, tem momentos que não dá para você falar para a pessoa o que você está sentindo, concorda? Que a pessoa está desorganizada, ela não está no adulto dela, ela está num processo de muito desequilíbrio, não é o momento. Você pode ser autêntico
em um outro momento, no momento em que é cabível que a pessoa realmente possa te ouvir e entender o quanto você está vivendo aquela situação. Ser autêntico é entender também que eu tenho lados bons e lados ruins. Tem coisas que eu sou autêntico mesmo, eu não gostei, não sinto bem com isso me deu um mal-estar, estou triste. Quantas pessoas ficam mascarando as próprias emoções? A pessoa está triste, está passando por um momento difícil e está ali numa euforia, né? Que é o disfarce da tristeza numa alegria eufórica, que é um disfarce, né? Que é uma máscara. Então, ela fala dessa psicologia transacional que procura realmente mostrar esse comportamento, qual que é essa comunicação interpessoal. E ela diz libertar o indivíduo dos conflitos e pressões. Então, gente, é a naturalidade e a simplicidade. Duas palavras importantes que eu quero trazer aqui dentro da questão dos comportamentais. Quanto mais natural você consegue ser espontâneo, natural e espontâneo, com simplicidade, as relações ficam mais fáceis. Não é difícil lidar com pessoas assim. O difícil é quando a pessoa está na prepotência, na arrogância, na vaidade, né, na soberba. Aí fica difícil, no orgulho ferido, o tempo todo se ferindo, né? Então ela diz que há uma tendência natural para o disfarce do ego, quando prevalece um impulso dominante para a convivência, a experiência social, o diálogo. Então tem um impulso que domina ali a convivência, as circunstâncias, os sentimentos, a história, as experiências. Nós somos constituídos de tudo isso. Jung vai trazer o conceito de inconsciente coletivo e os arquétipos, que são essas vivências que nós trazemos. Então a gente tem muitas vivências ainda que estão no nosso inconsciente coletivo, e até chegar aí para o inconsciente pessoal, através de movimentos da nossa psique, através desses conhecimentos, para que esse ego tenha condições de enfrentar isso. Então é um processo complexo, nós somos complexos, por isso quanto mais a gente tenta buscar esse equilíbrio da espontaneidade, o comportamento vai sendo mais favorável, mais tranquilo para você lidar com você mesmo. Então ela diz para nós que a ausência desses movimentos nossos gera estados psicopatológicos que se multiplicam. Nós estamos vendo aí quantos complexos na área da depressão, do autoextermínio, da ideação suicida, da ansiedade, das dinâmicas dos relacionamentos conflitantes, Então, ela vem trazer para nós os comportamentos que são vividos pela cultura, que são aquisições intelectuais, artísticas, desportivas. Ela diz, mediante as quais a exibição do ego gera constrangimentos perturbadores. Então, se eu fico muito no racionalismo intelectual, difícil conviver. Ou se eu sou muito só no artístico, o outro não quer falar daquilo, não quer viver aquela situação. Nos desportivos, muita competição, o fenômeno da competitividade, isso gera uma presunção que ela diz que é lamentável e é um desrespeito ao si, pela pessoa humana real. Então ela vai trazer que nós destacamos os biótipos, que eu coloquei no início, do introvertido e do extrovertido. O introvertido é aquele que vive mais um ser psicológico tímido, que vive uma atitude tímida, introspecta. Quando passa essa fase, ela diz, de autoanálise dessa timidez, o que isso quer dizer,
essa introspecção. Como que é isso? Você torna-se indispensável disso. Um pouco de extroversão, para que esse relacionamento comece a se consolidar, a se descortinar. Um relacionamento saudável, que não é fácil, porque tem um outro também que tem seus complexos, que tem seu tipo psicológico. Talvez ele é mais extrovertido, um mais introvertido, então há um processo aí de balanceamento. Então esse extrovertido exterioriza mais, ele fala mais, mas talvez gera também um extrovertido muito inseguro, muito instável. Então vamos olhar para isso, né? Escondendo, ela diz, essa névoa, né? da insegurança, da instabilidade. E ela diz também que a gente assume um comportamento saudável, sem excessos de ruídos, nem ausências deles. Então, quando eu equilibro a minha introversão ou minha introspecção com a minha extroversão, com a minha fala, com a minha exposição, quando eu gero esse equilíbrio nesses dois tipos que nós vivemos os dois, uns são mais introvertidos, são mais pensativos, são mais calados, ok, não está errado isso, não tem certo e errado aqui, gente. É a gente olhar o movimento que isso está sendo vivido por nós, né? Então ela diz, Jesus conclamou os seus seguidores à busca da verdade que liberta, em cujo comportamento se fundem o ego, que é essa partezinha da nossa consciência, e o eu, que é o nosso self, que é o nosso espírito imortal, numa formulação de amor sem máscara e sem conflitos. Não é fácil, gente. Nós ainda usamos muitas máscaras sociais, né, convenientes ou de convivências familiares, e os conflitos aparecem. A questão não é que nós vamos viver sem conflito e num amor pleno. Ainda, na minha perspectiva e pelo que eu estudo, não é possível esse amor pleno, sem máscaras, sem conflito nenhum. Não é possível ainda. Mas é possível a gente começar a olhar para ele, a gente começar a fazer essas aspirações e fazer esses movimentos. Isso já é possível, tá? E eu quero terminar com essa frase aqui. Os padrões de comportamento normalmente se fixam em diretrizes que não atendem à realidade do ser. Então, essa dicotomia entre o que eu tenho que ser e o que eu estou sendo, é esse conflito. Nós vivemos esse conflito ainda. Eu sei o que eu devo ser, mas ainda não sou, como o próprio Chico Xavier diz. Mas estou trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim mesmo, para um dia ser o que devo ser. O Chico disse essa frase, Chico Xavier. Então, a gente está trabalhando dentro desse movimento. Quanto mais autenticidade, quanto mais leveza, quanto mais conhecimento, quanto mais você vai se movimentando nisso, melhor será. E ela diz, geralmente mutilado nas suas aspirações nobres de vida, nos relacionamentos dignos, confiantes e saudáveis. Então, quando eu saio muito desse convite que a minha alma tem de uma realidade, uma vivência, uma aspiração nobre, eu tendo a ter relacionamentos menos dignos, relacionamentos mais conturbados, mais perturbados, porque aquela questão desse comportamento moral, né, que está sujeito a imperativos legais, que está dentro da nossa vivência ético, comportamental, moral, religioso, né? Então tudo isso nos compreende. É lógico que tem muita coisa para se falar, para se conversar sobre comportamento. São vários estudos que a gente poderia fazer sobre esse assunto. Eu trouxe aqui um pouquinho até para chamar vocês para essa leitura do livro Ser Consciente, que traz várias situações, inclusive nesse capítulo, que vem trabalhar sobre a mudança de comportamento. Então, para eu mudar alguma coisa, eu preciso conhecer o que eu preciso mudar. Então, eu preciso olhar para dentro de mim e dentro dos comportamentos, eu vou expondo o que eu tenho dentro, e aí eu posso ter um caminho,
O comportamento é um indício daquilo que eu preciso mudar aqui dentro de mim. É um dos indícios, mas precisa trabalhar mais, porque o nosso inconsciente está recheado de várias vivências, né? Então, muita paz a todos, muito obrigado, que Jesus abençoe e ampare. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Refletindo com Joana. Apresentação, Renner Cunha. Você pode interagir conosco escrevendo para faleconosco@radiofraternidade.com.br.